Estudo número 7, os eternos decretos de Deus. É assim como é conhecida essa doutrina, ou os decretos de Deus. Pergunta número 7 diz, que são os decretos de Deus? A resposta, os decretos de Deus são o seu eterno propósito segundo o conselho da sua vontade para a sua própria glória. Deus, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Na verdade, quando nós estudamos essa doutrina que trata basicamente da soberania de Deus sobre todas as causas, sobre todas as coisas, Deus, na verdade, tem o controle. Quando nós usamos, às vezes, aqueles jargões evangélicos entre Deus está no controle, por exemplo, de fato ele está no controle, porque ele controla o tempo, ele controla a vida, ele controla a história. E nós podemos ler, por exemplo, em Romanos capítulo 11, no verso 36, naquela bela doxologia, quando Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando lemos, por exemplo, Efésios, quando Paulo, lá no capítulo 1, ele gasta bastante tempo falando sobre a eleição, a predestinação, a soberania de Deus. Paulo, ele diz ali no capítulo 1, versos 4 a 6 e o verso 11, Paulo diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, ou algumas versões usam beneplácito, é a mesma coisa, beneplácito é o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E olha o que ele diz aqui no verso 11 desse capítulo 1 de Efésios. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados conforme ou segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja que todas essas palavras usadas aqui na resposta, o eterno propósito de Deus, o conselho da sua vontade, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece, está tudo escrito na Bíblia. É a Bíblia que nós estamos colocando. Um discurso interessante, o de Pedro, lá no Pentecostes, onde estavam ali reunidos 120 judeus, nós observamos ali, por exemplo, o apóstolo Pedro, nesse seu discurso, ele dizendo a este Jesus a que ele se referia, conforme o plano pré-determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Na verdade, tudo aquilo que aconteceu estava predito, ou estava previsto pelo Pai. Porque Deus não tem memória como nós temos, irmãos. Ele é atemporal. Para ele, as coisas todas acontecem ao mesmo tempo. Nós lemos também em Atos 17, 26, num dos discursos de Paulo, quando ele diz, na sua defesa, naturalmente, ele diz, de um só homem fez todas as nações, de Adão, fez todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra. E olha o que ele diz aqui, olha como ele é o Deus da história, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, se referindo às nações, às pessoas que habitam a este mundo. Veja ali no finalzinho de João, capítulo 21, verso 19, quando Jesus, ele diz então a Pedro, aquele famoso discurso, aliás, quando Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Jesus no finalzinho Jesus disse isso a Pedro para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus já sabia
que tipo de morte Pedro teria. E o texto diz, depois disso, de assim falar, Jesus acrescentou, siga-me. Então veja que o próprio Cristo anuncia a Pedro como Pedro de fato haveria então de morrer. Em Isaías 44, 28, o profeta que é chamado profeta evangélico, ele diz então, eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Né? Veja que Ciro, o monarca medo-persa, ele é chamado de meu pastor, não é? Aquele que congrega, aquele que dirige. Quer dizer, Deus está usando um monarca que não é judeu, que não é cristão, na nossa visão hoje, ele para dirigir alguns eventos do povo de Deus. Então ele é o meu pastor e cumprirá o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do seu templo, seus alicerces serão lançados. E de fato essa profecia se cumpriu. Deus usou então Ciro para fazer um decreto para que o povo de Deus pudesse então voltar depois daqueles 70 anos do cativeiro. Nós lemos também em Atos 13, 48, que os gentios, quando ouviram a palavra de Deus, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E olha o que diz o texto, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em 1 Coríntios 2,7, Paulo diz, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Então veja que isso não é essa teologia não é uma alusão da igreja, mas é a pura palavra de Deus, como diz o reformador João Calvino. E finalmente, o texto de Efésios, capítulo 3, versos 10 a 11, quando Pedro diz isto, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Então veja novamente, a Epístola aos Efésios está recheada desses termos, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Então, esta é a visão da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos dos eternos decretos de Deus, estamos falando da maneira que Deus faz todas as coisas. Deus tem o controle da vida humana, Deus tem o controle da história, como aconteceu com Ciro. Deus tem controle do tempo, Deus é atemporal. Para Ele todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Que você tenha sido edificado e agora na segunda lição vamos estudar como Deus faz o seu propósito eterno, como Deus faz os seus decretos eternos. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.